Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. As atas, conforme já aconteceu em outras sessões, será enviado via e-mail para todos os senhores e senhoras deputados. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem... Sargento Lima. Sargento Lima. Não, só que a gente está retornando da comissão de trabalho ali e marcar nossa presença aí. Tá ok? Obrigado. Ok, presença registrada, deputado. Agora sim, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar a todos os nobres colegas deputados e deputadas e cumprimentar especialmente a todos que nos acompanham através dos canais da TV Al. Bem, eu quero falar hoje de um tema que se tornou notícia nos últimos dias com relação à alimentação escolar da rede pública estadual de Santa Catarina. É um tema que nós temos acompanhado com muito zelo, com muita seriedade, temos tratado deste assunto. E eu gostaria de resgatar esse histórico, justamente porque muitos pais, mães, professores nos procuraram manifestando insatisfação, preocupação em relação à regularidade da entrega dos kits de alimentação e também com relação à quantidade. Não está em debate a qualidade dos produtos, mas a regularidade e a quantidade desses alimentos. Então, eu quero destacar, fazendo esse histórico, que ainda no mês de março nós aprovamos uma moção ao Congresso Nacional apelando pela urgência na aprovação de um projeto de lei que autorizasse temporariamente o repasse de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a entrega de kits às famílias dos estudantes. Acredito que é de conhecimento de todos que nós temos o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que destina a todas as prefeituras e estados, da nação, destina um percentual de recursos per capita de acordo com o número de alunos, de matrículas. E, portanto, a grande questão era para onde iriam, então, esses recursos. Nada mais importante do que esses recursos serem utilizados na pandemia para a garantia da necessidade nutricional dos nossos estudantes. Pois bem, então, no mês de março aprovamos esta moção, no início de abril conseguimos articular uma reunião com o secretário de Estado da Educação e da Agricultura, que inclusive resultou no fornecimento desses kits. Havia um debate com relação à entrega de cartões magnéticos, onde as famílias poderiam adquirir o que quisessem. Nós fizemos todo um debate da importância de que esses kits fossem para quem precisa e, mais do que isso, também pudéssemos, agora estou vendo aqui o deputado Sopelsa, a gente pudesse agregar os alimentos da agricultura familiar, porque também significa a renda para o agricultor. Bom, em julho, nós promovemos uma enquete em nossas redes sociais para ouvir a população e quase 1.000 votos participando dessa enquete, 58% apontou que a ação não estava dando certo. E entre os cerca de 150 comentários, houve muitas críticas à quantidade de itens deste kit e ao fato de apenas as famílias que recebessem o Bolsa Família teriam sido contempladas após 4 meses de aula suspensa. Ainda no mês de julho, fizemos um pedido de informação, então, ao governo do Estado, e na resposta, a própria Secretaria de Educação alegou que foram gastos 2,6 milhões com o primeiro lote de kits e para o segundo lote, que contemplaria todos os estudantes matriculados na rede estadual, o valor seria de 14 milhões de reais. Bem, sobre as entregas, a Secretaria de Estado da Educação não conseguiu apontar as datas da execução, limitando-se a informar que assim que os produtos chegassem aos centros de distribuição, que não seriam todas as escolas, seriam encaminhados para as gerências regionais de educação e também para as direções das escolas organizarem o repasse às famílias. Bom, diante das informações que nós obtivemos da própria Secretaria da Educação e com base nas
inúmeras denúncias, nós tomamos por liberdade, sem acusar ninguém, né, e sem ter atitude precipitada, nós enviamos ao Tribunal de Contas do Estado uma solicitação de fiscalização desses kits escolares entregues à rede estadual. E a nossa solicitação era justamente nesta linha, questionando a quantidade e a regularidade e, é claro, fazendo uma averiguação, uma fiscalização com relação ao valor nutricional desses alimentos. Bom, esta semana, depois então de todo esse histórico, eu tenho a informação de que uma nutricionista foi contratada pelo Tribunal de Contas, já que o próprio tribunal carece de técnicos da área que não tem nos seus quadros, então uma nutricionista contratada pelo TSE comprovou, junto com essa averiguação toda, as falhas nutricionais que nós apontávamos. Os alimentos da cesta não atendem às necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária e na distribuição dos kits somente duas entregas em 8 meses de pandemia. 2 entregas em 8 meses de pandemia, deputados e deputadas. A partir deste resultado, o Tribunal de Contas do Estado está recomendando à Secretaria da Educação que reformule os kits para atender às necessidades nutricionais e passe a fazer a entrega mensal até o retorno das aulas presenciais. Eu conversei ontem, inclusive, com a diretora que coordenou essa equipe no Tribunal de Contas, né? Fiquei muito feliz com a seriedade com que trataram deste tema, de forma muito profissional, muito técnica, e a grande resposta que eu obtive depois de toda esta análise, em primeiro lugar, é a determinação para que a Secretaria de Estado da Educação faça a correção imediata dos apontamentos que o Tribunal de Contas do Estado assim concluiu. E no início do ano que vem, né, o Tribunal de Contas estará averiguando se essas medidas foram tomadas e, caso não tenham sido tomadas, é considerado, então, irregularidades e aí passa a ter um outro procedimento por parte do Tribunal de Contas do Estado, porque passa a ter um ato de irregularidade por parte do Poder Executivo. Então, eu quero trazer essa informação a todos os meus colegas deputados e deputadas, muitos, inclusive, me procuraram como presidenta da Comissão de Educação, muitos pais nos procuraram, professores, né, preocupados com a segurança alimentar dos nossos estudantes. E eu, inclusive, ouvi muitos relatos de que pais perderam o emprego, famílias tiveram redução salarial, e é claro que isso traz uma consequência ainda maior. Nós não estamos tratando aqui de bens supérfluos, nós estamos tratando de uma necessidade humana diária, e nós sabemos, como educadores, que a alimentação também diz respeito, ela não é determinante, mas ela contribui para a compreensão do nível de aprendizagem dos nossos estudantes. E não se pode aqui imaginar que nós tenhamos recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar parados ou não utilizados quando nós temos uma gama de estudantes carentes com necessidades alimentares. Eu trago essa informação porque muitas vezes nós, deputados, somos cobrados no que se refere à fiscalização. O que os deputados estão fazendo? Mas veja que eu estou trabalhando nisso, colegas deputados, desde o início do ano. E agora é que a gente obtém o resultado desse trabalho, num trabalho muito sério feito pelos órgãos de controle, aqui menciono o Tribunal de Contas do Estado. E quero fazer justiça aqui, trazendo essas informações,
porque, na minha avaliação, esse é o papel dos órgãos de controle. Também executar, avaliar, fiscalizar as denúncias que chegam, sobretudo quando são denúncias tão caras e tão necessárias como esta. Então, eu quero tornar público essa denúncia, o resultado dessa denúncia e, é claro, reafirmar... Luciane? Oi? Sim? Não sei se você tem um minuto ainda, tá? Sim, acho que dá para tu falar. Te pediria para... Dá. Muito obrigado, deputada Luciane. Olha, gente que se aproveita de tirar dividendos de medicamentos, de alimentação, principalmente para crianças, para alunos, não são dignos de ser chamados, né, de patriotas ou de brasileiros, né? Eu quero te cumprimentar pela... Mais 30 segundos, deputado. Só liga o som. Muito obrigado, Mauro. Eu acho que essas ações, o deputado que levanta uma situação dessa merece ser, sabe, aplaudido, porque você foi buscar essa informação e levou adiante essa informação. É um crime que estão cometendo, primeiro, desviando recurso público e, segundo, de uma instituição como a educação. Obrigado, deputados. Obrigado, deputada Luciane. Obrigada pelo apoio, deputado Moacir Sopelso, e é isso mesmo, vamos continuar nessa luta. Obrigada, presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra deputado Ivan Nats, mas antes ouço o deputado Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar de passar e parabenizar a deputada Luciane Carminati por esse assunto que ela levantou, como defensora da educação, e todos nós, é bom a sociedade catarinense saber. Eu queria pegar justamente, senhor presidente, nessa parte que a deputada fala que nós somos a porta de entrada das denúncias e que nós temos o papel constitucional e legal de investigar as denúncias. Ontem falava alguma coisa relacionada a isso e muitas vezes nós somos criticados porque queremos investigar e esquecem que, na verdade, nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. Parabéns, deputada. Eu quero fazer as palavras do deputado Moacir Sopelsa com relação a isso. Gente que tira proveito de alimentação de criança em época de pandemia tem que ser preso. Preso. Essa é a minha palavra. Obrigado, senhor presidente. Deputado Dr. Vicente Caro Preso, estou inscrevendo Vossa Excelência em breves comunicações. Agora ouço o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu só queria fazer uma breve intervenção, porque eu tenho uma audiência judicial para participar agora às 14h30, mas não posso deixar passar despercebido o fato de que ontem, né, aconteceu a licitação para entrega para iniciativa privada do Centro de Convenções de Balneário Camboriú e, infelizmente, encerrou sem interessados. Processo que começou bastante tumultuado já no ano passado, e agora, né, havia uma expectativa muito grande do trade catarinense, todos aqueles que estão envolvidos com o turismo, de que nós estivéssemos interessados na proposta de administrar o centro de convenções, mas infelizmente não houveram interessados. Agora é fundamental, né, que o governo do estado reveja sua posição e a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, seja interlocutora desse processo na busca, né, da solução adequada para que o Centro de Convenções seja entregue à iniciativa privada. Eu ouvi ontem uma entrevista do prefeito Fabrício de Balneário Camboriú a respeito do tema, também está em debate lá na Câmara de Balneário Camboriú essa questão, e talvez nós tenhamos que fazer um período, né, de interlocução, ou seja, um período que o Centro de Convenções seja entregue para a Prefeitura de Balneário Camboriú, para que alguns eventos aconteçam, e depois disso, né, se faça efetivamente a abertura de nova licitação. A Prefeitura de Balneário Camboriú vai ter que ser parceira desse projeto. Desculpe, porque ainda estou muito doente.
mas é um tema que exige reflexão. A ausência de interessados, senhores deputados, na administração do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Se ouviu hoje, no meio, né, de que a proposta foi muito alta, que também o retorno de 15% seria também muito alto para o investidor e que os modelos adotados em Santa Catarina deveriam ser os de São Paulo, praticamente o que é feito em Anhembi, lá em São Paulo. Mas, em suma, senhores deputados, a Assembleia Legislativa vai ter que ser a interlocutora desse processo, ajudar a Prefeitura de Balneário Camboriú, se colocar à disposição do município, né, que é o maior interessado em fazer com que o Centro de Convenções volte a funcionar. Também a Assembleia Legislativa tem que ficar de portas abertas, ser parceira da Santur, do governo do Estado e, fundamentalmente, do trade, né, turístico catarinense, do SENAC, do SEBRAE, das instâncias de governança, da imprensa especializada, enfim, todos aqueles que fazem turismo em Santa Catarina, para encontrarmos uma alternativa, porque é a segunda vez que a gente tem frustração, né, no processo de licitação do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Faço de registro, senhor presidente, para dizer que a Assembleia Legislativa e a Comissão de Turismo e Meio Ambiente vai estar de portas abertas para ajudar a gente a desembaralhar, né, esse processo. Afinal de contas, foram quase 150 milhões de reais de dinheiro público colocado no Centro de Eventos de Balneário Camboriú e ele tem que voltar, ele tem que começar a funcionar para esse dinheiro voltar em impostos, voltar em emprego, voltar em renda, voltar em geração de desenvolvimento econômico, né, para toda a região da Foz do Rio Itajaí-Sul, para toda a região da Anfra e, fundamentalmente, para a nossa querida Balneário Camboriú. Muito obrigado, senhores deputados, pela interferência que faço a vossas excelências. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Ada De Luca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadãos catarinenses que nos assistem nos canais digitais da Assembleia Legislativa, eu hoje venho aqui muito triste. É com profundo pesar que eu registro nessa tribuna o falecimento do meu amigo Ricardo Canto Bittencourt, que aos 54 anos. Com certeza, Ricardo vai deixar saudades, profundas lembranças para todos nós, que pudemos compartilhar da sua presença ao longo de muitos e muitos anos e de excelentes momentos. Filho, irmão exemplar, grande pai, avô, homem público correto e íntegro, um coração gigante. Aquele coração que perto dele não faltava nada, perto dele não tinha tristeza, perto dele não tinha fome, perto dele não tinha problema que ele não tentasse solucionar. O apelido dele era Vitamina, como era popularmente conhecido. Estava na presidência da Cooperativa de Eletrificação do Morro da Fumaça, onde deixa importante trabalho de organização e também um legado de obras, um grande legado de obras, como a construção da primeira subestação própria da Semofor. Ricardo sempre foi um homem ativo, de espírito elevado, preocupado com as pessoas, também vai deixar grandes marcas, tá, em intocáveis ações e serviços com grande participação na comunidade fumacense. Um forte atuante, cara, sempre junto nos projetos sociais. Nós, né, a família, eu ligada desde novinha, né, acompanhando com muita esperança a recuperação dele diante do coronavírus. Mas ontem ele partiu. Não deu uma semana que testou, hospitalizou e veio a óbito. Quero meus sentimentos profundos, claro, a mãe dele, a ex-vereadora Olga, né, Bittencourt, e aos irmãos, a mulher Cláudia, aos filhos, às netas. Como nós falamos ontem, a situação do coronavírus está voltando com muita força, companheiros.
O noticiário de hoje ao meio-dia mostrou que as UTIs estão todas lotadas no sul do estado. É arrepiante, emocionante, é revoltante também. Isso se repete por toda Santa Catarina. E nós precisamos continuar trabalhando em defesa do cidadão catarinense. E esse trabalho tem que ser um trabalho duro de fiscalização de todos os órgãos do governo, Secretaria de Segurança, todos os órgãos, a saúde, a educação, inclusive todos os órgãos também dos governos municipais, né? Tem que ser feito com mão de ferro mesmo, porque senão não sei onde é que nós vamos parar, deputado Kennedy. Cada dia é uma desgraça maior, né? O noticiário de hoje me deixou mais arrasada ainda, né? Então, nós temos que agir. Ontem eu falei, hoje falar de novo, já estou ficando até repetitiva. Mas, nesse momento, quero deixar uma mensagem de conforto aos familiares de Ricardo. Que o Ricardo possa ter um merecido descanso, né? E seus familiares e os inúmeros amigos por esse estado afora recebam o conforto necessário nesse momento de dor. Antes de encerrar, também gostaria de rapidamente registrar que hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue. Foi chamada a atenção também, em função do coronavírus, está faltando doador de sangue, os hemocentros estão precisando de sangue, as pessoas têm medo de ir, a pessoa tem medo de ir, a pessoa fica preocupada, está todo mundo entrando numa neurose, está todo mundo surtando, inclusive eu. Então, eu acho que temos que agir com mão forte. Né, os catarinenses, e também eu queria dizer, né, os catarinenses doadores de sangue têm direito de pagar apenas a metade do valor nos ingressos para os eventos culturais quem doar sangue, tá? É um projeto de lei de autoria aprovado em 2007 por esse projeto dessa deputada, mas que muita gente ainda desconhece. E como eu sempre digo, nós temos leis ótimas, só que não são conhecidas. Aproveito o Dia Nacional do Doador de Sangue para reforçar este importante direito do nosso povo catarinense. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, muito boa tarde. Venho hoje aqui, da mesma forma que a deputada Ada, levar uma informação triste, mas de um homem que deixou um legado para a psiquiatria do estado de Santa Catarina, o Dr. Hercílio Luz Costa. Ele atuava em Blumenau, professor de psiquiatria, formava médicos, jovens médicos, em busca de especialização em psiquiatria, um homem de um conhecimento e profundo conhecimento de arte em geral, pessoa de fino trato e que deixou realmente uma marca, principalmente o Hospital Santa Catarina, onde ele, por muito tempo, coordenava as ações junto com uma equipe extremamente eficiente da psiquiatria aqui de Santa Catarina. Faço isso também porque minha filha, Luísa Caro Preso, hoje no exterior, morando, ela me pediu para que fizesse essa moção e será encaminhado, portanto, aos colegas médicos do Hospital Santa Catarina e também à família do Dr. Hercílio Luz Costa, que, por sinal, era neto de quem dá o nome dessa ponte famosa de Santa Catarina, a ponte Hercílio Luz. Então, fica aqui o registro da perda de um grande médico, de uma pessoa que colaborou muito com a sociedade de medicina e com a sociedade em geral, sempre procurando os melhores tratamentos na área da psiquiatria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu me sinto extremamente à vontade para dizer de uma preocupação que foi tocada agora pela deputada Ada De Luca a respeito do descontrole total da nossa situação aqui epidêmica ou pandêmica do coronavírus, do Covid. Eu vejo isso e tenho anotado, tenho feito reiterados pronunciamentos aqui dessa tribuna e também das minhas redes de comunicação, mídia, a respeito do desenrolar da situação.
muito se fala, pouco se age. Os órgãos, não vou dizer de repressão, mas os órgãos de controle e de fiscalização, melhor dizendo, eles têm que ter uma atuação cada vez mais enérgica. Mas o problema é o seguinte: o cidadão perdeu o medo da doença. E essa perda de medo implica nisso que a gente está vendo. São raras as pessoas que usam máscara, são raras as pessoas em locais que disponibilizam de álcool para as pessoas fazerem a sua higiene de mão, enfim. E as pessoas estão pouco ligando para se juntar, aglomerar, fazer festa e tudo que diz respeito a essa situação. Pelo contrário, querem cada vez mais o abrandamento, o afrouxamento de ações enérgicas que o momento exige. O momento exige isso. O momento exige a postura de estadistas, de pessoas preocupadas realmente com o bem-estar da população e não fazedores de média. Não é hora de fazer média. É hora de proteger a vida das pessoas. É hora de atuar firmemente e começar a fazer restrições. Porque se compararmos agora a alguns meses atrás, agora está muito pior do que era. Se quisermos fazer um paralelo desde o início da situação, hoje está 1000 vezes pior do que em março, quando começou toda essa história e que nós fizemos justamente o lockdown para preparar o sistema de saúde daqui e de vários outros estados. Os que não fizeram se deram mal. Nós, por muito tempo, estávamos bem, controlando, sabendo afrouxar quando possível. Mas agora não é hora de afrouxar, agora é hora de apertar para salvar a vida de muita gente, inclusive desse que provavelmente foi dessa situação que a deputada Ada mencionou. Portanto, eu venho à senhora governadora, que também padeceu dessa doença algum tempo atrás, e olha, gente, não tem casa mais de pessoas que não tenham tido um problema desse. E quando tem, muitas vezes, a pessoa dá um adeus aqui. E esse é um grande problema, porque esse Natal, que as pessoas agora já estão, o comércio está se alvoroçando para vender, o que será de nós nesse verão, nessa aglomeração de Natal? Agora tem que ter autoridade. Autoridade. Não adianta colocar o preto no branco, encher de linguiça um monte de papel que não serve para porcaria nenhuma. Se não fosse o Ministério Público, recentemente, tomar as rédeas da situação, nós estaríamos muito pior em determinados locais, em determinados pontos de nosso Estado. É hora de autoridade. Mais uma vez, eu quero reiterar aqui a minha preocupação com essa situação. A autoridade, está faltando isso. Muito obrigado. Deputado Vicente Carro Preso, uma parte, por favor. Concordo por favor. Plenamente. Concordo plenamente com o que o senhor está falando. Agora, eu acho que teria que ter... Eu acho, não, eu tenho certeza, porque às vezes quando a gente acha, não acha nada, né? Que teria que fazer uma propaganda maciça na televisão, tipo uma lavagem cerebral, que o nosso povo está achando que parece que os políticos estão brincando, que o pessoal da área médica está brincando, entendeu? E não está tendo por parte nem do governo municipal e nem do governo estadual, dos municipais e do estadual, mão de ferro para cobrar. Como o senhor falou, fiscalizar e fiscalizar duro. Não é brincadeira, não é brincadeira. Entende? Eu vejo as praias lotadas, os beach clubs lotados, e quanto mais o Covid avança, mais lota. É que é isso, meu Deus. Entende? Então, está ficando assim insustentável. Insustentável. Então, o que é que está faltando? Mão de ferro. Mão de ferro, não é no amor, não. Tá? Não é no amor, porque o nego aprendeu no amor ou na dor, né? Pois então vai na dor. Porque no amor, até agora, acho que quase ninguém aprendeu. Entende? Deputada, ontem eu estive com o secretário de Estado da Saúde, doutor André, que me falou que está com um grande problema futuro. Muitos hotéis estão 100% lotados. Problema que
que nós vamos ter que resolver com autoridade e com o COIS atuando de uma maneira firme para evitar uma situação caótica em nosso Estado. Né? Nosso Estado é assim, é bonito, seja na montanha, seja no mar, seja na cerveja, enfim, em tudo que é canto aqui, nos canyons, onde a senhora mora perto, lá, tudo é motivo de visitação. Agora, como é que nós vamos fazer isso sem uma equipe médica? Porque tem médico, pode oferecer para ele uma montanha de dinheiro. Profissionais de saúde, eles estão com um cansaço interminável, muitos deles contaminados, e as equipes estão sendo obrigadas a parar de trabalhar em vários pontos do Estado, porque não completa mais. Então, é um problema sério e, como eu disse, eu não retiro. Falta autoridade. Obrigado. Deputado Vicente. Lá, a Ilha Fernando de Noronha, fecharam a entrada, né? Por favor, deputada. Eu quero só trazer os números aqui de Chapecó, extremamente graves, do dia de hoje. 249 pacientes internados em quartos e mais 10 em leitos adaptados, esperando outros para ter alta. Isso não é Covid. 53 em leitos de UTI, 3 pacientes esperando UTI geral em leitos de UTI adaptados em quartos por falta de UTI na região. E com relação à UTI Covid, 51 internados, mas nós temos 30 leitos de UTI Covid, 22 estão em enfermaria, ou seja, as pessoas precisam se dar conta de que não é algo passageiro, não é algo que não afeta as pessoas. Ninguém tem, deputado Vicente, um hospital no quintal da sua casa para dizer que se eu quero usar máscara, eu uso, se eu não quero, não uso, se eu quero fazer festa, eu posso fazer, se eu não quero fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, falta consciência, sim, e está na hora de parar de negar a ciência, está na hora de encarar que essa epidemia é grave e está matando. Eu tive os dados da região sul de Criciúma, todas as UTIs Covid lotadas, e nós estamos atingindo um mapa gravíssimo de risco em Santa Catarina. Estou muito preocupada com... Mais 30 segundos para concluir, deputada. Por favor, Luciane. Tem que ligar A sua manifestação é extremamente pertinente, falta autoridade, falta consciência, falta respeitar a OMS, falta respeitar a ciência e falta também com que a gente tenha um olhar sobre quem está na fila e está aguardando, porque essa fila vai aumentar. A tendência de quem não é de Covid é só aumentar a fila, já que estamos ocupando esses leitos. Então, é muito grave, sim, o momento que vivemos. Obrigado, deputada. Tamo junto. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Clary Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. Permita-me entrar com toda a vênia necessária a opinião dos deputados. E é por isso que eu gosto do parlamento, né? Uma posição plural de oportunidades, de falas. Cada um dos 40 deputados aqui tem o seu direito de expressar aquilo que acredita, e isso torna o parlamento enriquecedor. Com toda isso que eu estava fazendo, eu nem ia falar hoje, mas quando eu vi a fala do deputado Vicente, Kennedy, nós não estamos te ouvindo. Deputado Kennedy, deve ter um problema na tua transmissão. Não está ouvindo? Nós estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo, então o problema é aqui. O áudio está chegando bem aqui. Eu acho que deve ser do retorno. Agora aí, sim, presidente. Posso agora continuar? sim, Okay. agora sim. Eu estava falando, presidente, que da importância que é essa divisão, aliás, essa multiplicação de ideias dos parlamentares. É por isso que a gente tem
esse grande ganho em que cada parlamentar pode fazer a sua opinião. Eu não ia me manifestar, mas diante da fala do eminente deputado Vicente Caro Preso, que é uma pessoa que eu estimo e que sei da sua competência e também do seu conhecimento, médico-psiquiatra, eu não poderia ficar calado diante daquilo que eu preciso falar também, aquilo que eu acredito. Concordo com Vossas Excelências quando Vossas Excelências dizem da responsabilidade de cada um, né? Eu, desde o dia 17 de março, eu fiquei 5 dias em casa. No 6º dia, eu já fui tomar as minhas atividades. E só agora, na quinta-feira passada, é que veio a mim os sintomas de Covid. O que eu fiz, no primeiro sintoma de Covid, que foi uma febre, eu, por iniciativa própria, fiquei em casa. Esperei até segunda-feira para fazer o teste, porque eu vinha fazendo o teste todas as semanas. E vinha fazendo o teste pago particular. Para quem não sabe, o teste nasal é quase R$400 e o de sangue, para saber se você já tinha ou não, porque a deputada Marlene, pessoa que estava e quando foi fazer, ela já tinha pego assintomático e não soube. É R$180. Eu venho fazendo todas as quintas-feiras esse teste. Na quinta-feira, quando eu fiz o nasal, não deu nada. Na outra quinta-feira, o de sangue também não deu nada. E quando eu peguei o resultado aqui em Joinville, do Laboratório Gimenez, que era por volta de 16h30, eu vim para casa porque eu estava com um mal-estar. E à noite me deu febre. E eu, a partir de quinta-feira, já não saí mais de casa. Segunda-feira, fui fazer o teste nasal, mais R$380, e deu positivo. Estou aqui. Mas no meu primeiro momento, do meu primeiro sintoma na quinta-feira, já conversei com o meu médico e ele me receitou um remédio que eu tomei. Eu vou até trocar o alarme do meu telefone aqui, deputada Ada, porque de tantas vezes que tocou já me deixa irritado o alarme, ter que trocar o som. Tomei minha medicação correta e hoje eu me sinto bem. E graças a Deus, por conta do cuidado que eu tomei, os remédios que fiz, e estou aqui, esperando agora. Eu já estou no 6º dia, esperando até o 10º dia, que é a parte da posição inflamatória, para ver qual é o resultado que vai ter no meu próximo exame, que será na próxima segunda-feira. Por que eu falo isso? Porque essa tem que ser a consciência de cada um. Me permite, deputados que me antecederam, que diz que falta mão de ferro, isso me chama ditadura. Porque o lockdown não deu certo. Não deu certo em nenhum lugar aqui do Brasil. Aliás, deu só para o problema financeiro e psicológico das pessoas. Eu me lembro que no dia 17, simplesmente de um ato para o outro, no anúncio, numa live, o governador Carlos Moisés, sem falar com o prefeito, sem falar com ninguém, simplesmente disse, está tudo fechado. Engraçado, deputado Vicente Caro Preso, que aqui em Joinville, o transporte público foi proibido para as pessoas, mas para levar os funcionários para as grandes empresas, não. Aí eles podiam ir, com janelas fechadas, aí podiam ir. O funcionário da grande empresa, da Whirlpool, da Consul, da Embraer, de todas essas empresas que tem aí eles poderiam ir trabalhar, porque ali não pegava a Covid, ali não precisava distanciamento. Mas para o povo, não. O povo que precisa trabalhar. Eu passei aqui em casa tendo que, durante todo esse tempo, buscar e levar a minha querida dona Cris, que há muitos anos me ajuda aqui junto com a Cijane em casa, porque ela não podia. Então quer dizer que para isso pode. Engraçado que colocaram uma série de normas rígidas. E aí na própria Assembleia Legislativa, quem tem que entrar tem que medir a temperatura. Aqui em Joinville, o prefeito Udo proibiu 2 pessoas da mesma família entrarem em shopping center. Proibiu 2 pessoas da mesma família entrarem em supermercado. Agora, escuta aqui. Se tivessem juntos, não podiam entrar. Se tivesse um lugar atrás, entravam. Medição de temperatura. Me contem uma coisa, senhores. Alguém que foi, como eu fui, votar no Colégio Celso Ramos,
Alguém mediu a sua temperatura para votar? Alguém estava com aquele termômetro para pensar, perguntar na entrada? Não é na urna, não é na sessão eleitoral, é lá na entrada do colégio. Alguém estava lá com aquele negocinho na mão, dizendo, não, você tem pressão, você vota. Então quer dizer que para o voto não precisa medir a pressão? Aliás, a temperatura? Quer dizer que para votar não precisa ter o cuidado, como a deputada Paulinha falou ontem, de diminuição de locais de votação para aglomerar mais gente. Então, para votar está tudo certo. Para trabalhar que não pode. Para a escola que não pode. Para o comércio não pode. Mas para votar pode. Para levar funcionários para trabalhar pode. Para o cidadão ir e vir tranquilo não pode. Mão de ferro. Mão de ferro para quê? Para proibirem de novo e não darem contas de novo de colocar a preparação. Para que serve o lockdown, senhores e senhoras? O lockdown existe para preparar a rede. E o que esse governinho sem vergonha fez? Foi tentar comprar respiradores na China que até agora não chegaram. Foi tentar fazer hospital de campanha no Marieta 3 vezes, 4 vezes maior o preço, sendo que na Defesa Civil, e invoco aqui a palavra do deputado Milton Lobos, na Defesa Civil já tinha plano de contingência para esse tipo de atendimento, mas não, esse governo incapaz, incompetente, que quis? Preferiu botar fora dinheiro. Mão de ferro? Mão de ferro para proibir as pessoas? Concordo quando tem que se ter uma conscientização boa, que é para que cada um faça a sua responsabilidade como eu a fiz. E todos aqui em casa que estamos aqui, todos estão. Meu filho também perdeu o paladar hoje. Todos nós estamos aqui. Estou pedindo para e para colegas me ajudarem na questão do medicamento, da comida, porque nós estamos todos aqui. Isso é consciência própria. Mas me lembra do tempo que a gente tinha na escola, por exemplo, piolho. Eu peguei piolho. Não sei se todos pegaram piolho. Eu peguei piolho na escola, Sargento Lima. E quando eu peguei piolho, minha mãe botava aquele Neucídio, um pano branco na cabeça, fedido que só vendo. E a gente não podia ir para a aula enquanto não tirasse todos os piolhos e lêndias. Eu peguei também sarampo. E quem quer uma pipoca pura? Todo mundo pegou. Mas aí todo mundo pegou isso, deputada Ada. Todo mundo pegou, mas ninguém fechou escola. Fala. Ninguém fechou comércio. Ninguém fechou shopping. Ninguém proibiu o ônibus. Mas falam agora do número. Mas aumentou o número. E por que vocês não falam da letalidade, que baixou para 1,04? 1,04? Quando na grande momento de mortes, eu me lembro da CPI dos respiradores que disseram que em maio teríamos 6.500 pessoas mortas, espalhadas pelos corredores e pelas calçadas próximas aos hospitais. Isso é uma verdadeira vergonha. Concordo quando vossas excelências falam na necessidade de chamar a atenção de cada um, mas sou absolutamente contra o erro novamente do lockdown. Não sou favorável à mão de ferro. A ditadura já passou, as pessoas já não aguentam mais qualquer um vir com ordens para ferrar o cidadão. O cidadão não merece mais esse tipo de posicionamento de mão de ferro. É preciso conversar e dar a cada um a sua responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nós temos, pela ordem, temos o à parte. O à parte nós temos 30 segundos, com a palavra o deputado doutor Vicente Caro Preso. Na sequência, o deputado Ada. Deputado Kennedy Nunes, eu entendo a sua eloquência por razões de consciência sua, mas nós passamos a fase de ficar apelando para o bom senso numa festa rave, para o bom senso em festas que duram das 8 da noite até as 5, 6 horas da manhã. Isso não tem jeito de botar na cabeça das pessoas de ajudarem. Nós estamos numa situação, como eu quero repetir, gravíssima. Não existe mais leito de UTI, um monte de lugar, e algo tem que ser feito. É nesse sentido. Deputada Ada de Luca, pela ordem. Concordo plenamente com isso das festas. Tem que ter fiscalização. Agora,
Deputado Kennedy, eu não falei em nenhuma... 30 segundos. Deputado Kennedy, negócio de mão de ferro, uma força de expressão, longe de ditadura, que nunca me pertenceu, já sofri muito com ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra, me desculpa, tá? É energia, ser enérgico na fiscalização, numa campanha de rádio e televisão violenta, entende? Violenta que eu digo de conscientização, né? Porque o senhor tem consciência própria, eu tenho consciência própria, acho que os 40 parlamentares têm e muito. Presidente, 30 segundos. Mais 30 segundos, deputada Ada. Da fiscalização que literalmente eu acho fraca, leve, acho. Eu vejo isso todo dia. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi força de expressão. Presidente, só para repor. 30 segundos, deputado. Eu quero dizer que, nesse sentido, deputado Vicente Caropresa, deputada Ada, eu sou completamente a favor desse tipo de festas, essas coisas tem que ter realmente uma fiscalização dura. Agora, me assusta quando esse tipo de conversa começa com isso, terminando em querer fechar de novo tudo o lockdown. Então, esse tipo de fiscalização tem que ter. Isso é sacanagem. A minha defesa aqui é em relação ao transporte, em relação ao ir e vir das pessoas para trabalhar e para produzir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Horário destinado aos partidos políticos. Pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Só colaborando ali, vi a fala dos 3 deputados, é muito difícil se você não convencer pelo exemplo. Na verdade, é isso mesmo. Você não consegue convencer uma pessoa, de forma alguma, a fazer algo se não for através do exemplo. Fica difícil o senhor impedir que as pessoas se aglomerem numa situação, por exemplo, assim, a gente vai falar de novo, retornar, o deputado Kennedy Nunes bem lembrou, você fecha o transporte público, você não dá acesso para as pessoas utilizarem o transporte público e ela vê os ônibus de grandes empresas circulando. Isso aí, se não for pelo exemplo, você não vai conseguir contagiar as pessoas e criar um sentimento coletivo. Simplesmente isso. Você não consegue criar um sentimento coletivo se você vê um determinado setor da economia funcionando e outro não. E baseado em uma ciência que não é comprovada. Simplesmente isso. Se fala tanto em controle, em consciência social, e as pessoas... Mas não existe um exemplo. Esse regramento, sim, é dado pelo governo. Né? Ou ele consegue conduzir isso aí através pelo exemplo, e não conseguiu. De forma alguma não conseguiu. O lockdown é aquele curto período de tempo em que ele se prepara para poder tomar as medidas que são necessárias posteriormente. Ele não é o remédio, ele é um dos recursos a serem utilizados. E quando a gente fala em restrições, e mesmo que seja isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daquilo, se falasse assim, olha, agora se proíbe as pessoas estarem em ambiente público, se aglomerando ali, o que a gente vai falar vai ser de abuso de autoridade por parte das forças de segurança pública. Porque, no final das contas, quem vai fechar, quem vai abrir, quem vai tirar todo mundo de dentro de uma festa rave, é a polícia. Por isso que tem que ser lembrado, de novo, recai sobre ela ali essa árdua missão de avaliar o que é, o que não é perigoso. Né? E ela vai ter ali 1 hora para poder, uns 15, 20 segundos, no máximo, para poder decidir desde quando foi empenhada na ocorrência, e depois o juiz ele vai ter 6 meses no ar-condicionado para poder ver se houve ou não houve abuso. Sabe? Isso é muito importante. Quando você fala para um determinado setor, você não vai funcionar e o outro vai, você perdeu a tua capacidade de dar o exemplo e conduzir pelo exemplo. É um tema muito, muito complicado se não for tratado com responsabilidade mesmo. Óbvio que as pessoas poderiam, né, falar que agora tem que se restringir cada vez mais. Não acredito nisso. Pode vir com o argumento que for, que eu não acredito. Porque as empresas elas estão colocando pé dilúvio na entrada, é luvinha, é touca, para poder ir trabalhar tudo bem. Sabe, e outro setor... 30 segundos para concluir, deputado.
Não, encerrei. Eu só estou dizendo que sem exemplo não se vai longe, não. Não se foi dado bons exemplos nenhum por esse governo. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Se algum bloco não for usar o tempo e puder me ceder uns 2, 3 minutinhos... Eu só estou esperando vir aqui, o deputado Bruno. Estou esperando, porque essa aí não é nossa hora que viu o nosso bloco, se ninguém do nosso partido quiser falar. Muito obrigado, deputado. Mas eu vi que eu vi 15 minutos e ninguém se manifestou. Não, mas aí é do outro bloco. Né? Obrigado. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Algum deputado do PSL vai querer utilizar o tempo, não? Bom, eu vou utilizar aqui rapidamente, somente para continuar ali o que eu estava falando ali. Se não for pelo exemplo, você não consegue fazer absolutamente nada. Isso aí é uma utopia, uma forma de sonhar, né? A gente pode muito bem transformar aí algo que poderia ser facilmente conduzido numa guerra civil aí, se você continuar pensando dessa forma aí, de que se deve restringir acesso de pessoas a lugares públicos aí, né? Nós não podemos retornar para a Idade Média, para a Idade das Trevas ali, quando se trata de combater uma moléstia ali. Quero parabenizar ali a todos que se envolveram nos pedidos ali que dizem respeito à volta ao funcionamento normal, tá? Do setor de hotelaria na região de Piratuba, tá? Que recebe ali turistas e tem medidas sanitárias que podem servir de exemplo para o mundo inteiro. Ali sim é aferido temperatura, é feito um isolamento ali em áreas onde seria para feito de aglomeração comum, né? No restaurante deles ali a utilização de luva, máscaras, né? Enfim, todos os cuidados estão sendo necessários. Quando se trata de algo organizado, as empresas, tanto do setor metal mecânico, a agroindústria, do estado de Santa Catarina, tem um cuidado tão grande. Eu duvido muito que alguém se contamine com isso aí dentro de alguma empresa. É mais fácil ter pego isso aí num comício ou numa passeata, numa carreata política, sabe? É muito mais fácil isso aí ter pego aí num lugar aí onde não existe a fiscalização adequada, né? E mesmo que haja fiscalização, ninguém vai sair da praia. Eu estou repetindo, todo fim de semana eu vou aqui para a rodovia 101, eu vejo o trânsito parado daqui até Governador Celso Ramos, todo fim de semana. Como que se controla isso aí? Se não for com força? É isso que a gente quer ver, esse tipo de coisa grotesca que a gente quer ver no nosso estado? Né? Por quê? Porque a pessoa ela acaba se perdendo dentro desses discursos aí. Se sobrar tempo aí, pode passar para o deputado Bruno Souza, tá joia? Deputado Lima, deputado Felipe Estevão, só vou fazer uma parte. Alô? À vontade, deputado. Bom, eu estou sem imagem aqui, fiz uma operação, uma rino, e estou dificuldade, o rosto está todo desfigurado aqui, mas quero só deixar uma singela participação. Eu estava acompanhando a discussão, né, muito pertinente, a gente entende a gravidade andando por esse estado, vi pessoas que foram acometidas do Covid, famílias, imagina, como consolar um pai que perdeu, né, uma filha, que tinha uma dificuldade lá, já tinha uma complicação e perdeu a vida da filha para um pai, então é estar entre a cruz e a espada, porque realmente, de um lado tem pessoas sofrendo demais, pessoas que são do grupo de risco, né, que perderam entes queridos, e o que não há palavras que consolem o coração de uma família que perdeu e entende a gravidade do Covid. Por outro lado, a gente convive também com a massa catarinense, os deputados estão dia após dia aí com a ponta com o nosso povo. Eu ainda há pouco saí de uma comunidade aqui de pescador, e aí eu vi a prefeitura ali inserindo uma série de restrições, botando um jugo, realmente aquela palavra que preocupa, que o deputado que a gente falou, né, aquela mão de ferro. Não, na minha cidade não vai ser assim, com mãos de ferro nós vamos cuidar. E aí dá lugar a uma ditadura, um autoritarismo desenfreado. E ele está dizendo, Estevão, é o prato de comida na nossa mesa. Se a gente não morrer pelo Covid, vai morrer por inanição. Os caras estão loucos. Então, tem cidades que
estão fazendo um terrorismo, realmente precisa ter equilíbrio. Como bem disse a deputada Ada, né, tem que ter uma conscientização, as pessoas têm que entender que isso não é um perigo iminente, né, é o risco de vidas sendo ceifadas, mas ao mesmo tempo termos equilíbrio, porque esse lockdown não pode, a gente sabe pessoas que estão até agora padecendo, sofrendo necessidades extremas, né, inúmeras pequenas lojas que fecharam porque não subsistiram. Então a crise econômica ela é tão grave, tão difícil e aflige, assola tanto as pessoas quanto também a crise do Covid. Então, nesse momento, a palavra certa é ter equilíbrio. As pessoas terem responsabilidade, nós como parlamentares, o Poder Executivo, Legislativo, demais, o Ministério Público está aí fazendo um bom trabalho também, conscientizar as pessoas, né, usar essas campanhas publicitárias para que se cuidem, que se protejam, que evitem as aglomerações, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito com responsabilidade, porque tem muita gente que está sendo vítima já dessas mãos de ferro e ditadura quase, né, de alguns poderes executivos municipais e até estadual, que a gente viu todo aquele desastre no início, mas enfim, ter responsabilidade e equilíbrio para que a gente consiga vencer essa crise, subsistir esse momento difícil, já sonhando com o tempo que está por vir, que tudo isso vai ser uma lembrança ruim do passado, mas termos equilíbrio nesse momento e cuidar com os excessos, porque daqui a pouco um novo lockdown, eu acho que era o golpe fulminante no nosso estado, que em meio à crise ainda conseguiu economicamente sobrepujar, continuar avançando, lutando. Santa Catarina, perto de outros estados, ainda tem um certo equilíbrio, mas nós, como parlamentares, temos essa responsabilidade de manter esse equilíbrio, porque senão isso pode culminar num grande colapso econômico e nosso estado não pode parar, as pessoas precisam comer, é o prato de comida na mesa dela, então esses excessos podem abrir margem para um colapso econômico, então temos que cuidar. Estamos em pandemia, as pessoas têm que se cuidar, essas festas, essas aglomerações desnecessárias têm que ser combatida, fiscalizada, proibida. Agora, cuidado com os excessos, porque senão nós realmente vamos, né, vamos colapsar Santa Catarina economicamente. Muita gente precisa, né, estar nativa, é o pão na mesa de vários trabalhadores, então precisamos ter equilíbrio. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, tempo de 5 minutos e 30 segundos, e na sequência o Partido Novo, 5 minutos. Senhor presidente, eu só consulto se tem alguém do nosso bloco que queira fazer uso. Se não estiver, eu quero conceder esse horário para o deputado Bruno. Ninguém em tela, deputado. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos os colegas. Eu quero hoje fazer um convite a todos, um apelo e uma conclamação à atitude e à liderança desta casa. Porque, senhores, hoje foi atualizado o mapa de risco do coronavírus, o mapa de risco estadual. Esse mapa ele vai entrar na tela na sequência. E das 13 regiões que nós estávamos em estado gravíssimo, das 3 regiões, agora temos 13 regiões em estado gravíssimo. E isso é realmente muito preocupante. Primeiro, porque, claro, isso oferece maior risco de contágio para os adultos, especialmente, mas também porque isso significa que os avanços que nós conseguimos na última semana em relação à abertura das escolas se tornam basicamente inócuos. Eles perdem o efeito, já que todos os avanços em relação à abertura das escolas diziam respeito apenas aos níveis graves. Os níveis gravíssimos continuam proibidos ainda a abertura das escolas. E isso é um grande problema, porque nós temos que parar de culpar as crianças pela crise, pelo contágio. Nós chegamos a esse estágio de contágio com as escolas fechadas. E lá se vão 8 meses de escolas fechadas. Nós temos que parar com isso. Precisamos começar a estabelecer educação como uma atividade essencial e desvinculada do mapa de risco. Mas, Bruno, desvinculado do mapa de risco, isso não é uma loucura? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Primeiro, porque as crianças, está comprovado cientificamente já, as crianças não são agentes relevantes na cadeia de contágio, simplesmente elas não são.
E existe uma dezena de atividades que deveriam fechar por isso, antes de fecharmos escolas. Aliás, o mundo civilizado vem fazendo isso. Vem mantendo, independente do estágio do contágio do coronavírus, independente se está em estado grave ou gravíssimo, não importa, o mundo civilizado está mantendo as escolas abertas. Aqui, nós estamos usando este modelo, e aí eu pergunto, por que este modelo? Um modelo arbitrário e, pasmem, já ultrapassado. Existem ferramentas epidemiológicas muito mais avançadas, que se avançaram nos últimos meses, para calcular o risco de contágio e, principalmente, fazer critérios muito mais sensatos na hora de escolher que atividades devem fechar. Em relação às atividades que devem fechar, o mundo civilizado como vem fazendo? Vem usando algumas ferramentas que calculam o risco de contágio e quais atividades devem fechar antes de termos que fechar escolas. Ou seja, todo o esforço no mundo que funciona, que dá certo, é para manter escolas abertas. Eles calculam o risco através de ferramentas, por exemplo, do Imperial College, para quais atividades devem fechar antes das escolas. Aqui não. Aqui nós fazemos ao contrário, nos esforçamos para, independente do risco de contágio, fechar escolas. Não faz sentido. Eu quero mostrar para os senhores como está hoje o mundo. Peço que bote o outro slide. Este é o mapa do mundo hoje em relação à abertura das escolas. Esse é o mapa do mundo hoje. Os países em azul estão completamente abertos, não há nenhuma restrição em todos os países em azul. Podemos observar aí a Oceania, a Europa inteira, a Ásia, basicamente toda a Ásia, toda inteiramente aberto. Em rosa, nós temos os parcialmente abertos, que tem algum tipo de limitação, mas as escolas estão abertas. Agora, em verde, está a turma do atraso. Em verde, está a turma do fundão. Em verde, está a turma da educação não é essencial. Está ali, ó, olha ali, Brasil, Bolívia, Venezuela, México, Quirquistão, esse é o grupo onde está o Brasil. Ali, olhem ali o mundo, esse é o mundo, como o mundo vem lidando. Os países civilizados, por mais grave que esteja o contágio por coronavírus, eles têm feito medidas de restrição duríssimas, mas não têm fechado escolas. Por que no Brasil escolhemos as crianças como alvo? Por que no Brasil escolhemos a educação como alvo? Eu quero entender por que nós, no Brasil, estamos fechando escolas por conta do coronavírus, enquanto o mundo civilizado está abrindo escolas e fazendo todo o possível para manter escolas abertas. Por que nós estamos fazendo diferente do resto do mundo? E agora, até o Rio Grande do Sul agora. Ontem, o governador Eduardo Leite disse que irá permitir a abertura de escolas independente do risco, do nível de contágio e independente do mapa de risco. Ou seja, ele vai permitir em regiões onde o risco de contágio está gravíssimo. Por quê? Porque cientificamente, novamente, está comprovado, crianças não participam da cadeia, não são relevantes na cadeia de contágio. Nós chegamos ao estágio atual de contágio sem escolas abertas. É lógico, gente, nós temos que abrir as escolas independente do nível de contágio. Para sair dessa turma aqui, eu peço que ponha o último slide. Essa é a turma de todos os países que hoje estão com escolas fechadas, mais o Brasil. Olha aí a turma bacana, olha com quem nós escolhemos estar. A Arábia Saudita, Bangladesh, Bolívia, Cazaquistão, Costa Rica, El Salvador, Equador, Filipinas, Guatemala, Guiana, Honduras, Iraque, Jordânia, México, Mianmar, Panamá, República Dominicana e Venezuela. Essa é a turma que a gente escolhe andar junta. Me dizes com quem anda e eu direi quem és. Será que isso é verdade? Porque olha a turma que a gente está andando. Nenhum desses países aí é um potentado, é um exemplo em educação. Será que
não tem a ver também o Brasil estar no meio e não ser um exemplo de educação, porque esses países todos não valorizam a educação. Nós deveríamos estar fazendo todo o possível para manter escolas abertas, independente do nível do contágio. Pois bem, eu falei para os senhores que eu ia fazer uma conclamação à atitude e liderança dessa casa, e estou fazendo. Nós temos um projeto de diversos deputados para ser protocolado hoje, no final do dia, que permite a abertura dos colégios independente do mapa de risco. Nós vamos desvincular, é a abertura incondicional das escolas. Eu e mais diversos colegas já assinamos esse projeto e eu convido a todos os deputados que queiram assinar, assinem conosco. Iremos protocolar logo mais, no final da sessão. Venham conosco, assinem, vamos fazer parte do mundo civilizado, vamos sair da turma do fundão, vamos liderar, vamos abraçar a ciência e não a anticiência daqueles que não querem que abram as escolas, daqueles que não conseguem comprovar com nenhum fato científico por que as escolas devem ficar fechadas. Se juntem à luz, à educação, e não fiquem do lado do obscurantismo, da anticiência, daquilo que não há comprovação alguma. Fiquem do lado da ciência, de todos os mais de 700 estudos que hoje existem e mostram que crianças nem têm uma mortalidade maior do que a gripe, por exemplo, tem uma mortalidade muito menor do que os adultos, não participam da cadeia do contágio e estão sofrendo com as aulas fechadas, com as escolas fechadas, estão em casa, perdendo de aprender, sofrendo depressão, ansiedade, estresse. Estamos condenando toda uma geração. Eu peço aos senhores que assinem com este grupo de deputados que está preocupado com a educação das crianças, assinem com a gente, venham junto, vamos dar o exemplo, vamos liderar pelo exemplo, vamos abraçar a ciência e não o obscurantismo, vamos sair da turma do fundão, vamos fazer só o mesmo que está fazendo o mundo civilizado, e agora até os nossos vizinhos do sul estão fazendo, mas o governo de Santa Catarina não teve a coragem de fazer o certo. Eu sei que nessa casa tem deputados e deputadas que têm a coragem de fazer o certo. E a vocês eu faço esse convite. Venham com a gente, assinem para que nós possamos protocolar esse projeto. E eu peço também à nossa mesa que, caso esse projeto seja protocolado hoje, no final do dia, com um número considerável de deputados, que dê prioridade, porque a educação é prioridade, que nós possamos fazer logo a tramitação desse projeto, para que as nossas crianças parem de sofrer por causa de uma medida autoritária e restritiva, por conta de um mapa de risco que é antiquado, anticientífico e autoritário, que não faz sentido nenhum de existir. Se a educação é essencial, vamos sair do discurso e vamos para a prática. Só para registro, senhor presidente, se me permite. 30 segundos, deputado Kennedy. Deputado Bruno, pode contar com a minha assinatura. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Deputado Maurício, Vossa Excelência quer usar o tempo do partido? Sim, deputado Mauro. Posso utilizar o horário do partido. 8 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Primeiro, eu queria registrar que nós estamos nos últimos dias aí para a entrega e preparação das emendas ao orçamento. Tivemos a reunião da bancada do Oeste, Vossa Excelência e todos os deputados, os 15 deputados da bancada do Oeste participaram com o objetivo de que todos os pleitos, as principais rodovias do Oeste catarinense
sejam tratadas de forma conjunta pelos deputados. Nós sabemos que temos no Oeste graves problemas na questão de rodovias federais e, na verdade, vou dizer, os deputados estaduais é que mais têm lutado pela questão da solução das rodovias federais, em que pese 3 líderes federais têm sido bastante atuantes no sentido da busca de recursos junto ao governo federal. E a BR-282, a BR-470, principalmente essas duas, e a grande briga que nós temos, o reinício da 163, mas essas duas rodovias, 470 e 282, elas só não tiveram paralisação graças a recursos de emendas próprias dos deputados Carolina Detoni e Celso Maldaner e do senador Jorginho Melo. Então, temos que fazer esse registro do reconhecimento com referência à participação do senador Jorginho Melo, do deputado Celso Maldaner e da deputada Carolina Detoni, que têm destinado recursos que eles poderiam destinar para obras em um outro município, mas têm dado para atender essa demanda que é tão importante para a população catarinense. Então, por essa questão, senhores deputados, população que nos acompanha, temos que fazer o registro e reconhecer a luta agora conjunta da bancada do Oeste no sentido de buscar recursos dentro do orçamento do Estado para as nossas rodovias estaduais. Rodovias que todos os deputados da região têm trabalhado, seja a 283 de Concórdia, Chapecó até Itapiranga, alguns trechos realizados, alguns com projeto e alguns que não têm ainda nem o projeto de engenharia. A 305 Campo Herê, São Lourenço do Oeste, que há uma previsão de concluir o projeto até o final do próximo ano e que nós possamos, de repente, em 2021, já ter o início daquela obra, o que eu digo é muito importante para a região. E temos hoje já a necessidade de manutenção de várias obras da região oeste, assim como algumas obras importantes do Planalto Norte e da região do Alto Vale do Rio Itajaí. A região de Itaió, Salete, Rio do Campo, nós temos obras que precisam de atenção especial do governo do Estado, a destinação de recursos e que nós não possamos ter que aguentar essa manutenção, esse tapa-buraco que não condiz mais com a realidade da população catarinense. Então, é muito importante que a gente tenha recursos previstos para várias obras fundamentais. Então, a bancada do Oeste tem feito de forma conjunta, várias regiões, vários deputados vão apresentar propostas também de trechos de obras a serem realizadas, e é importante que se diga da participação de todos os deputados na busca de solução das rodovias e da infraestrutura do nosso Estado. Temos rodovias aqui no litoral, a região de Itapoá, de Garuva, que necessitam de mais investimentos também. Então, todas as regiões do Estado, é a ideia de todos os deputados colocar agora no orçamento recursos para esse fim. E que pese o orçamento do Estado seja um cobertor do tamanho da cama e se puxar mais para um lado, mais para o outro, algum lugar vai ficar descoberto. Já tem
a questão da manutenção, da educação, né, da segurança, da saúde, do custeio, e tudo isso já pesa efetivamente no orçamento do Estado. Mas temos que buscar ou recursos federais ou empréstimos para dar a possibilidade de desenvolvimento ao nosso Estado. Então, por essa razão, é importante registrar o trabalho, o estudo que tem sido feito por todos os deputados, pela Comissão de Orçamento, presidida pelo colega Marcos Vieira, para que possamos atender todas essas demandas, além, com as emendas impositivas, das demandas municipais que já estão chegando através dos atuais prefeitos, através dos prefeitos, vices e vereadores eleitos que têm nos procurado. Então, a vantagem para a população do orçamento impositivo, das emendas dos deputados, é que essas nós conseguimos fazer, chegar ao município com mais rapidez e de uma forma específica. Então, muitas obras municipais que não têm previsão orçamentária dentro da arrecadação do município vão acabar recebendo os benefícios por parte das emendas impositivas dos deputados. E eu vejo vários municípios aí já nos pedindo, Água Doce, Três Itilhas, Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, vamos atender São Miguel da Boa Vista, São João do Oeste, todos esses municípios acabarão sendo contemplados com obras e recursos específicos na área das emendas impositivas, as emendas às vezes criticadas dos deputados, mas que são efetivamente as emendas que nós conseguimos fazer rapidamente chegar ao destino e atender a demanda do cidadão. Então, era só esse o registro, senhor presidente, o trabalho da Assembleia para buscar atender da melhor maneira a população catarinense. Obrigado. Fim do horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia, pautado extra 3 projetos, para análise às 16 horas. Está suspensa a presente sessão.